Tá bom. Boa tarde, pessoal. Prazer ter vocês aqui com a gente. Então, vou falar um pouquinho do... Peraí, que travou aqui. Um pouquinho da PQP for Wind, né? Sobre como foi o projeto, tal, e quais os objetivos, por que está acontecendo e o que se espera ganhar com esse projeto na indústria eólica, tá? Então tá. Primeiro, qual que é o objetivo do APQP for Wind? É reduzir os riscos em todos os estágios do projeto, começando lá no planejamento até quando a gente desmonta a usina, que é no decomissionamento, né? Então aqui eu fiz abaixo, só tem uma listinha dos possíveis riscos, considerando ambientais, na construção considerando tempo, preço de commodity, no operacional se a performance da tecnologia, condições também, se de repente eu não planejei que naquela determinada região pode ter, por exemplo, um ciclone bomba e sair tudo voando, coisas desse tipo, né? Então, a ideia é que a gente, através da PQP for Wind, considere em todas as etapas do projeto, desde o planejamento, compra de material, seleção de fornecedores, até o final, os riscos que podem estar associados, riscos e oportunidades. Tá? Então, é sempre uma forma da gente repensar o projeto e trabalhar com a maior segurança possível no projeto de fazenda eólica. Tá? Então, quais os objetivos do APQP for Wind? Aumentar a lucratividade como um todo na cadeia produtiva. A ideia é que todo mundo ganhe, porque quando tem uma perda, que pode ser um atraso, perda de material, um projeto que não funciona, a cadeia inteira acaba sofrendo. Então, o que a gente quer? Aumentar a lucratividade, diminuir o custo da energia eólica e, através disso, tornar a energia eólica mais competitiva em relação às outras, né? Se a gente olhar as matrizes energéticas dos vários países, a gente vai ver que a gente tem muita oportunidade de crescer por ser uma tecnologia que tem sustentabilidade e também para evitar se usar petróleo e outras coisas que são deletérias para a natureza. Então, esse conceito do APQP for Wind, ele foi adaptado da indústria automotiva, né? Só que ele sofreu algumas customizações para que a gente trabalhe melhor na indústria eólica, né? Por exemplo, quando a gente pensa em indústria automotiva, a gente pensa em produção de milhares de peças. Na eólica também temos produção seriada, mas com lotes menores, peças com altíssimo valor agregado, né? E tudo sempre complicado, desde o transporte até chegar lá, a montagem, etc. e tal. Tem muitas sutilezas que na automotiva não tem. A automotiva tem outras, né? Então, o que foi feito é usar uma ferramenta que já funciona há muito tempo na indústria automotiva e adaptar ela para a eólica, né? Um dos objetivos é o quê? É que a gente tenha um método comum para garantir da qualidade em toda a indústria eólica, que a gente crie padrões, procedimentos específicos para as empresas e também padrões de comunicação entre as empresas, né? Se um fornecedor tem a PQP for Wind e o subfornecedor dele também tem, ele consegue passar facilmente, né, tudo o que ele quer e falar a mesma língua que o fornecedor. E assim também com o cliente dele. Ele vai ser um requisito, né, para toda a indústria eólica, tanto nacional como internacional. Então, a motivação, né, para o APQ for Wind, o que é? É melhoria da contínua da qualidade. Para quê? Que a gente consiga ser competitivo globalmente, né, em todo o custo da cadeia e como um todo na indústria eólica. O APQ for Wind visa tornar o processo das demandas de garantia da qualidade do produto, bem como o processo de liberação do PIPAP, o mais claro possível,
Ou seja, na hora que você está trabalhando, você esclarece tudo no começo com o seu cliente, analisa, desenvolve, faz sua reunião de kick-off para ter certeza que é isso que ele quer, né? Que seria a primeira reunião de todos os envolvidos. Fez o acordo aí, vamos embora ser feliz, né? Então, quanto mais claro a gente tem uma comunicação com o cliente, com o fornecedor, menos problema a gente corre o risco de ter no final. Então, os principais benefícios que a gente espera com a PQP for Wind são, primeiro, a gente tem uma abordagem preventiva da qualidade, né? A PQP significa Planejamento Avançado da Qualidade. Então, é que a gente pense antes tudo que pode dar errado e passe a tomar ações em cima disso. Por exemplo, eu não sei se vocês viram que uns anos atrás teve uma torre que as hélices saíram voando, etc. e tal, porque ela foi aumentando a velocidade, e na época acho que não se usava freio, né? A partir desse problema se aprendeu e hoje se usa freio. Então, coisas que a gente pode, um redutor de velocidade, coisas que a gente pode pensar que pode dar errado, desde material, transporte, como é que vai transportar, se eu vou fazer isso coberto ou não coberto, se a chuva afeta meu componente, se não afeta, exatamente tudo, né? Como que é a minha interação com as contrapeças que ele vai, que a peça de cada um vai ser montada, enfim, milhares de coisas que a gente pode pensar para evitar ter problema lá para frente. Então, por quê? Se eu pego um problema no começo do projeto, eu tenho um custo do quê? De arrumar o projeto. Se eu pego um problema já na hora que eu estou escolhendo o fornecedor, ou já comprei material, tal, eu vou ter o custo do planejamento e da perda de material, e assim sucessivamente. Quanto mais tarde eu identifico um problema de projeto, maior vai ser o meu custo, né? Você imagina eu pegar lá na frente um problema que eu podia ter evitado aqui atrás. Que custo tem? Eu tenho o custo de produção, de projeto, de material, de transporte, etc. E tal. Então, quanto mais eu conseguir prever os problemas, melhor, mais robusto vai ser meu processo e mais robusto vai ser também toda a cadeia, né? Então, é a ideia que, com esse tipo de trabalho, a cadeia como um todo se amadureça e passe a ter uma padronização, um tempo menor de colocação no mercado, um aumento de eficiência e uma mesma metodologia em toda a cadeia, desde a fase de concepção do projeto até o usuário final, etc. Então, só para a gente ter uma ideia, essa aqui é a página do APQP for Wind, né, da academia, né, uma organização não governamental, né? Não sei se todos já tiveram a curiosidade de acessar ou não, mas tem bastante material interessante lá e ela é constantemente atualizada. Qualquer mudança de requisito, informação nova, vai estar aqui. Então, é um endereço interessante para que todo mundo consulte sempre. Agora vamos falar um pouquinho das expectativas em relação aos fornecedores da cadeia eólica. Primeiro, né, essa metodologia é apoiada pelos 4 maiores fabricantes de turbinas eólicas do mundo, que são a Vestas, Wind Systems, a Siemens Gamesa, a GE e a Goldwind. A ideia é que a certificação da PQP for Wind seja um requisito para fornecedores e subfornecedores, ou seja, vocês vão cascatear isso nos fornecedores de vocês de acordo com a importância que cada um tem, do risco que cada um tem, né? E outra, os projetos a partir de agora, né, todos terão que já ser feitos de acordo com a PQP for Wind. Então, já tem que ter gente treinada, gente adaptada, o sistema de qualidade das empresas já tem que ter incorporado, né, essa visão de trabalho e os procedimentos da PQP for Wind. O manual ele foi desenvolvido por todas essas empresas que estão aqui
na tela, né? E principalmente apoiado e facilitado pela Academia da Indústria de Energia Eólica da Dinamarca. Então dá para ver que teve o envolvimento de muita gente, gente com experiência em qualidade, em processo, em todos os campos da cadeia eólica, para poder adaptar o manual da cadeia automotiva para uma realidade da energia eólica. Aqui é um exemplo de matriz de aplicação para os fornecedores, né? Então, no eixo Y, a gente tem o nível de implantação de cada um, e no eixo X, o risco que cada um pode representar. Pensando em risco, não como que o fornecedor é arriscado, mas o quanto o produto dele pode impactar na torre como um todo, na fazenda como um todo, né? Então, se vocês virem aqui, tem, por exemplo, no começo, se espera que todas as empresas tenham ao menos um gerente e um especialista treinado, né? O treinamento de gerente é diferente do especialista. O especialista tem 4 dias, é bem profundo, cheio de exercícios realistas com a situação das empresas, tal. E o treinamento para gerente, ele é um treinamento mais envolvido na gestão do PQP, de como que esse gerente que vai estar atuando na área que está executando, nas áreas, né, que estão executando o PQP, para ele pensar no recurso, no tempo que ele vai gastar, se as pessoas envolvidas, como que o tempo dela está dividido entre atividades da PQP e outras atividades, etc. Então, é para que o gerente tenha uma ideia do trabalho que vai ser executado e esteja realmente envolvido como direção da empresa. Isso aqui, então, seria uma matriz para os fornecedores que fala de implementação e risco, né? Então, se eu tenho uma empresa que faz desde projeto até venda, eu tenho que ter uma certa quantidade de pessoas envolvidas. Se eu tenho uma empresa que só fabrica de acordo com o desenho do cliente, é um outro nível. Se eu tenho uma empresa que só processa material, por exemplo, aço, algum polímero, alguma coisa que é uso na cadeia, também os requisitos para cada um é um pouco diferente, tá? Vendas, por enquanto, tá de fora dessa área, mas as outras áreas a gente vai ver que tem que estar todas envolvidas, né? Então, a ideia é que toda empresa, ao menos no começo, tenha ao menos um especialista e um gerente. E à medida que essa maturidade vai aumentando, que se treinem outras pessoas e que se envolvam com a maior quantidade de gente possível sempre. Agora, eu vou falar um pouquinho do APQP da automotiva, né, e do APQP for Wind. A APQP da indústria automotiva, ele foi baseado nos princípios de planejamento da qualidade que vieram desde 1950, né, na indústria automotiva, que são os princípios do DEME, Juran, Ishikawa, etc. Tal. Quem já conviveu com qualidade deve lembrar desses nomes aí, que são praticamente os pais da qualidade atual, né? E, inicialmente, né, a Ford, a GM e a Chrysler desenvolveram esse manual também pensando em fazer um planejamento avançado da qualidade para se ter menos problema lá na frente, se perder menos vendas, se perder menos tempo, menos material, etc. e tal, né? O primeiro manual da PQP da indústria automotiva, ele foi publicado em 1994, né? Então, para a gente ter uma ideia, isso daí, a adesão da indústria automotiva ao APQP e a outras ferramentas fez com que também se reduzissem muitos problemas na indústria automotiva, né? Ele foi publicado juntamente com o primeiro manual da QS 9000 e também o manual do PIPAP. E também na indústria automotiva, para quem conhece, tem vários manuais específicos que, inclusive, podem ser aproveitados pela gente, como o do FEMEA, do MSA,
manual do CEP, são coisas que a gente usa no nosso dia a dia, né, na indústria eólica e na automotiva, e que também pode ser importantes para cada fornecedor, cada membro da cadeia, né. A QS 9000, ela não existe mais, né? Não sei se quem participou da indústria automotiva deve lembrar disso. Ela tornou-se o ISO-TS, né? 16949, que foi como diria, uma união de várias montadoras, né, para padronizar os requisitos, né, porque tinha a QS 9000, a VDA, cada região de produção no mundo tem regras e requisitos diferentes. Então, a TS ela veio com o intuito de padronizar esses requisitos. E aí a TF, que veio depois, ela separou da ISO, né, e ficou uma regulamentação para a indústria automotiva e que aplica a ISO, mas a ISO não está mais dentro do IATF. Então, partindo dessa experiência da indústria automotiva, a indústria eólica, que tem muitos participantes que vieram da automotiva, principalmente na área de qualidade, acharam por bem, né, desenvolver essa ferramenta para energia eólica, né? Inicialmente foi Siemens, Vestas, Kike e ILM, né? E depois isso foi ganhando aderência de outros fornecedores, de outros montadores também, né? A primeira versão foi publicada em 2017, né? E a segunda versão agora em 2019, que o manual tem essa carinha aí. O menos é um manual bem bonito, né? O da automotiva não é tão bonito, né? Brincadeirinha para descontrair, né? Então, falando um pouquinho, né? O que é o APQP? É um processo definido, né, e um conjunto de metas e etapas que, aplicados da maneira correta, garantirão que o produto e serviço em questão atenda os requisitos definidos inicialmente, né, e a satisfação do cliente. O APQP da automotiva, ele especifica 5 fases, que são planejar e definir o programa, design e desenvolvimento do produto, projeto e desenvolvimento do processo, validação de produtos e processos, e depois no final tem o feedback, a avaliação e ação corretiva. Ou seja, chegou no final, vê o que deu certo, o que deu errado e retroalimenta teu projeto para evitar erros futuros e também para corrigir se tiver algum erro que possa e deva ser corrigido agora, né? Então tá. No APQ for Wind, né, lembrando que é uma ferramenta de reduzir risco, reduzir defeitos, custos da não qualidade, e quando a gente introduz novos projetos e componentes na cadeia eólica, né, com o objetivo de aumentar a competitividade da cadeia, né, da energia, o custo da energia eólica, né, reduzir a complexidade, né, quando você já, por exemplo, projeta pensando na montagem. Isso facilita muito a vida de quem está lá para frente, pensando onde é que eu vou içar isso daqui, como é que que meu cliente vai usar isso, o que meu cliente realmente espera disso, fazer as perguntas corretas, tal. Tudo isso ajuda que eu tenho menos problema no final, né? Ele também é um meio eficaz, né, de comunicar facilmente os requisitos de qualidade do produto ao fornecedor e subfornecedores. Isso tudo vai estar documentado quando vocês recebem dos clientes de vocês e quando vocês passam para o seu fornecedor, de forma que todo mundo tenha isso clara e objetivamente do que tem que ser feito. E uma das coisas que se espera é que se evite repetir falhas. Eu tive uma falha num projeto lá, alguma coisa que não deu certo, eu tive que fazer algum tipo de retrabalho. Então, isso aí já tem que estar guardado. Quando eu for ver os riscos do próximo projeto, eu já tenho que ter isso armazenado, a solução que eu
que eu encontrei para aplicar no próximo projeto e não ficar repetindo falha. Então, pensando qual que é o grande valor que o APQP for Wind busca trazer para a energia eólica como um todo, né? Então, qual a ideia? Quando a gente olha para esse quadrinho aqui, a gente vai ver o projeto a quantidade de energia que imagina-se que vai ser consumida, né? E aqui a evolução ano após ano até chegar em 2050, né? E as legendas mostram, né, os vários tipos de energia, a eólica, a térmica, a hídrica, a biomassa, etc. Então. E a gente vê que nós, como energia eólica, a gente tem uma fatia pequena, né? E compete com todas essas outras formas de gerar energia. Só que a gente observar também a ideia é que com o desenvolvimento de todas as coisas que usam energia, seja computador, geladeira, tudo que a gente tem em casa que usa energia, aquecedor, que sejam, com o tempo, eles vão se tornando mais eficientes. À medida que eles se tornam mais eficientes, eles requerem menos energia, né? Então, o que acontece? No futuro, mesmo com o aumento populacional, etc. e tal, se espera que o consumo de energia seja menor. Ou seja, a nossa briga por participar dessa matriz vai ser cada dia mais difícil, né? A gente tem um aumento grande agora até 2020 e depois começa a cair. E na hora que começa a cair, tem menos gente para comprar energia. Então, eu tenho que ser bem competitivo para conseguir vender, né? Então, um dos objetivos do APQP é que a gente participe cada vez mais, né? Vendo que se projeta que os combustíveis fósseis vão diminuir também o seu fornecimento até 2050 por questões ambientais, etc. e tal, não por escassez, como se imaginava anos atrás. Então, a ideia é que, reduzindo o risco, pensando na cadeia como um todo, planejando antes, pensando nos prazos, etc. e tal, a gente torne a cadeia eólica mais competitiva e isso faça com que se tenha uma energia mais barata para ser fornecida e a gente consiga aumentar essa faixinha azul que a gente tem hoje. Vamos lá, então. Então, qual que é a proposta do APQP, então? No final, é ter o menor custo de energia, né? Facilitar que haja um desenvolvimento contínuo da cadeia, todo dia a gente vai ter ideias novas, melhorar nossos processos, nossos produtos, de forma a reduzir custos e reduzir perdas, né? Aumentar o foco na sustentabilidade, né? Isso é uma coisa que, com todas essas questões ambientais, cada dia mais vai ser pesado pelo comprador de energia, né? E reduzir as perdas por qualidade de informação, planejamento, variação dos produtos e prazos, etc. e tal. O que é uma perda de qualidade por informação, por exemplo? Quando minha área de vendas vai lá falar com o meu cliente, se não existir uma clareza de tudo aquilo que o cliente quer, etc. e tal, isso não for não só bem passado pelo cliente, como também bem perguntado pelo fornecedor, porque tem coisas que só o fornecedor sabe que é problema, o cliente pode não saber. Então, ele tem que perguntar, olha, nesse local que você vai instalar, tem tal problema, ou qualquer coisa que ele julgue importante, né? Ou uma questão de transporte, proteção para o meio que ele vai usar numa região muito fria, muito quente. Então, são perguntas que só o fornecedor tem, né? Pode ser que o cliente já conheça bem o produto, mas pode ser que não. Então, o fornecedor tem que estar preparado para fazer as perguntas corretas e, assim, evitar que tenha um risco lá já desde o começo, de planejamento, etc. e tal. Então, a ideia é sempre reduzir o risco devido à qualidade ruim de informação, depois qualidade ruim de planejamento, de variação de produto, variação do sistema de medição, etc. Então, tudo isso a gente tem que pensar no começo para evitar que isso se torne perdas
monetárias, de tempo, etc. e tal. Então, a ideia é sempre reduzir o risco na cadeia como um todo, melhorar a assertividade de planejamento e projeto, aumentar a lucratividade da cadeia e apoiar o objetivo de garantir a segurança do suprimento de energia. Energia é uma coisa que não pode ficar falhando, né? Tem mil consequências, tanto na vida pessoal, corporativa, saúde, etc. e tal. Então, a gente tem que pensar em projetos robustos, em processos robustos, para ter produtos robustos que não vão falhar na hora que se precisa, né? E a gente tem que imaginar o seguinte, que toda perda de qualidade na cadeia resulta em aumento de custo. É comum, às vezes, você visitar um fornecedor, tal, ou um cliente, e a gente vê que está tendo muita perda em um determinado processo, tal, e às vezes ele responde assim, não, mas isso aí, esse custo não vai para vocês. Vai, né? Todo custo que se tem na produção acaba sendo transferido para alguma coisa. E se ele não transferir, ele quebra. Então, a única solução que ele tem é melhorar o processo dele, melhorar o projeto, para que não se perca nada, para não ter aumento de custo como um todo. Então, falar um pouquinho do processo de APQP. Essa pirâmide aqui, ela representa, né, a cadeia de fornecimento, né? Então, a gente começa lá em cima com o consumidor de energia, né? Que pode ser o governo, uma empresa, etc. e tal, né? Depois, os montadores, né, das torres eólicas, né, que são as OEMs, né? É um termo também que se usa muito na indústria automotiva, por exemplo, na indústria automotiva seria a Ford, a Chrysler, etc. e tal. E na indústria eólica é Vestas, Siemens Gamesa, GE, etc. Depois a gente tem o Tier 1, né, que seria o fornecedor que fornece diretamente para as OEMs, depois o Tier 2, assim sucessivamente, né? Então, cada um desses segmentos, né, da cadeia tem que estar envolvidos com a PQP, né? Existe já uma tendência para que inclusive o tomador de energia também adote essa metodologia para também cobrar isso das OEM, mas por enquanto está funcionando mais da OEM para baixo, né? Então, dependendo do subfornecedor, você vai ter que cascatear esses requisitos para eles também. Então, comparando um pouquinho o APQP da automotiva com o APQP for Wind. No APQP da automotiva, a gente vê que tem 5 fases e 23 elementos. E no Wind, nós temos 7 fases e 50 elementos. Não dá para dizer que a gente vai fazer muito mais coisa, não é essa a questão. O que acontece é que ele foi dividido de forma que se preste mais atenção em algumas etapas, né? Reforce, por exemplo, a validação de produto, validação de processo, etc. e tal, em steps separados, para que o fornecedor faça isso de forma mais objetiva e chegue no final com um produto mais robusto, né? A gente, então, repetindo, aqui dá para ver um pouco melhor, né? Nós temos aqui a primeira fase, que é o planejar, definir o escopo do programa de qualidade, etc. e tal. Depois a gente vem com a fase de projetar o produto, para empresas que projetam, outras só recebem, então elas podem transformar essa fase em alguma coisa como fazer uma boa análise crítica do projeto, ver se ele é factível, quais os problemas que vai ter na produção, etc. Tal, e discutir isso com o cliente. Porque mesmo que ele diga, eu compro isso no mundo inteiro, não quer dizer que a fábrica do Cazaquistão é igual à fábrica do Brasil ou da Europa, etc. E tal. Cada um tem um processo de produção. Então, pode ser que um determinado produto se faça melhor de uma outra forma do que ele está colocando. Então, se a gente não faz o projeto, a gente pode usar essa fase para fazer uma boa análise crítica e uma boa discussão com o cliente. Depois dessa fase, vem uma fase em que você vai identificar se o seu produto preenche plenamente todos os requisitos que foram colocados para ele.
Desculpa, vou tomar uma aguinha aqui. Depois, o que acontece? Existe a fase que é o projeto de processo, né? Então, você vai fazer um projeto, vai testar esse projeto e depois vai ver se o seu processo também está preenchendo todos os requisitos para produzir o produto conforme. Depois vem a validação de produto e processo, que é a série 0, né? E depois o projeto de aprovação do produto, né? Que é quando você faz a submissão do seu PIPAP e do seu PSW, né? Pouquinho. Não vou detalhar muito, porque a ideia é que isso daí se veja no curso com calma e tranquilidade. Então, aqui, só para ter uma ideia, são as fases do APQP, né? As fases e os requisitos, item a item, né? Que são os capítulos. Depois, aqui também é a janelinha do PIPAP, né? O PIPAP, isso é uma diferença que tem na indústria eólica. Além do manual, no site do APQP for Wind, vocês vão ver lá que existem algumas ferramentas de trabalho, que são o Workbook e o PIPAP. Então, dependendo do que você vai fazer, você vai usar ou não todas aquelas tabelas lá que você tem. Por exemplo, o PIPAP também tem de 3 elementos, né? O fornecedor vai ou não fazer cada etapa, dependendo do risco que ele tem no projeto. Novamente, não é risco do fornecedor, é risco do componente que ele fornece. Aí o teu cliente vai classificar como alto, médio e baixo, e dependendo desta classificação, vão ser os tabzinhos, as atividades que cada um vai ter que fazer. Então, só para ter uma ideia, essa aqui é a carinha do workbook, está lá no site, né? Vocês podem baixar a qualquer hora. Ele tem vários tabzinhos que vocês podem ir seguindo lá e fazendo o projeto, né? Isso aqui é a tabela de conteúdo, né? E tem várias palavras que vocês já devem estar acostumados, que faz parte do dia a dia de vocês, né? Em relação aos subfornecedores, o manual fala em 4 pontos diferentes do que se espera de cada subfornecedor. Isso aí também depois a gente vê detalhadamente nos cursos, mas para deixar muito claro a necessidade do cascateamento e também que o PIPAP do fornecedor, ele tem que ser, o subfornecedor, ele tem que ficar pronto antes do PIPAP de vocês, que são Tier 1, etc. Do Tier 1. Por quê? Porque para o produto dele ser usado, ele já tem que estar aprovado. Então, isso é uma coisa que a gente tem que também prestar atenção. Não pode fazer, começar a usar, daí mandar depois, aí aprova, etc. E tal. Não é isso que a gente quer. Eu sei que a gente tem, principalmente quem veio da automotiva, pela correria e até pela maturidade da indústria, às vezes se tem alguns vícios. A ideia é que não se tenha isso na energia eólica, que a gente consiga trabalhar de forma que a gente trabalhe direito, da forma correta, no tempo certo, no prazo certo, etc. E tal, por mais difícil que a gente ache isso hoje. À medida que a gente amadurece, desenvolve as pessoas, desenvolve o pensamento, né? Adquire uma forma de pensar compatível com, por exemplo, com a PQP for Wind, tudo isso vai melhorando e a vida tem que ficar mais fácil, não é para ficar mais difícil, muito pelo contrário. No manual da PQP for Wind também a gente tem 4 apêndices, que são as características especiais, o PFMEA e o Design FEMEA, né? Que são 2 ferramentas para preverem, primeiro, falhas de projeto e depois falhas de processo. Um apêndice para que a gente faça estudos de capabilidade do processo e também o apêndice de MSA. Para quem não está acostumado, MSA ele faz com a medição, com a medição que a gente faz de cada característica também, um estudo da variação e da assertividade dessa medição. Porque é comum, por exemplo, você medir, dá um valor, outro dá um valor, cada operador acha um valor, etc. e tal. Isso aí a gente tem que transformar numa coisa que seja aceitável estatisticamente para que a gente produza dentro das tolerâncias e as coisas montem, sobrevivam, etc. e tal. Falando rapidinho
de cada apêndice. O apêndice de características especiais, ele inicialmente trabalha com 3 tipos de características, né? São as características de segurança, características do produto e características do processo, né? Então, são coisas que a gente avalia que sejam importantes, por exemplo, um diâmetro, uma dureza, sei lá o quê, que podem afetar ou o produto, ou o processo, a segurança, ou a segurança do meu cliente lá na frente, na hora que ele vai montar, etc. E tal. Então, a gente tem que estar pensando em tudo isso e determinando e receber também aquelas que o cliente determina. Às vezes o cliente não determina, mas a gente sabe que é importante, a gente coloca e avisa ele. Uma das formas a forma correta de se desenhar essas características, né, saber quais elas são, seria o quê? Através do estudo de modo de falha, tanto do projeto como de processo. Então, eu analisando qual o potencial de falha de cada etapa, de cada característica, de cada dimensão, eu consigo saber qual o potencial de falha e que tipo de prevenção posso colocar para que ela não ocorra, ou que tipo de contenção se eu não conseguir gerar, por exemplo, um poka-yoke, alguma coisa assim, que impeça que esse defeito ocorra. Depois o apêndice 3, que é seria o CEP, estudo da capacidade de processo, e o MSA, que é o estudo da variação da medição e da sua adequação à característica que ela está medindo. Então, vamos falar um pouquinho de treinamento e implantação, né? A DNVGL é um dos fornecedores globais aprovados para dar esse curso, né? Ela já certificou no mundo 1.400 profissionais e ela agora no Brasil está desenvolvendo também um profissional para dar esse treinamento em português. Treinamentos no mundo todo, inclusive no Brasil já tivemos alguns, e também alguns treinamentos online devido à pandemia. Mas na situação normal, esse treinamento é presencial. Aqui são as datas do treinamento, já está no site da DNVGL, e vocês podem ver na apresentação e depois lá. E também, essas primeiras datas são as do treinamento do especialista, que é efetivamente quem vai envolver as pessoas e pôr na mão na massa, puxar as pessoas para implementar o APQP. E depois tem o curso que é para gerente. O curso de especialista são 4 dias, o de gerente é um dia só. Os dois têm prova no final, né? E para que vocês sejam certificados. Então, para ter uma ideia aqui, já falei do workbook e tal. Essas aqui são as ferramentas de análise, também estão lá. Então, para a implementação, o que a gente precisa? Primeiro, ter pessoas treinadas. Segundo, ter o manual e entender as ferramentas que estão lá no workbook. E terceiro, entender como está a minha empresa hoje. O que desses requisitos eu já tenho na minha empresa? Por exemplo, voz do consumidor, reuniões de análise crítica, CEP, vários processos que vão ser pedidos no APQP que já estão nas empresas. Então, essa análise de gap que é feita com essa matriz, ela serve para que a gente identifique o que tem, o que não tem, qual o grau de aderência, né, de cada ferramenta e faça um planejamento daquilo que tem que ser implementado com datas, prazos, metas e responsabilidades de quem vai fazer o quê. Né? Então, uma das ferramentas de implantação seria essa matriz de gap ou matriz de aderência. Essa matriz ela pode ser executada por vocês mesmos, pela auditoria interna, ou com um trabalho que a DNV está começando a executar, que é através de um assessment, que um auditor da DNV, um profissional da DNV, participa dessa auditoria com vocês, faz junto, ajuda vocês a se situarem, né, em que fase vocês estão para cada item, e depois faz um workshop com vocês, né,
discutindo que ações que têm que ser tomadas, o que precisa ser feito, o que precisa ser comprado, enfim, todas as modificações para que se alcance a plena maturidade no PQP for Wind. Tá? Para ter uma ideia aqui. Então, isso aqui, a gente define o estágio atual, define as ações no workshop e depois produz um sistema que tenha aderência ao PQP for Wind. Né? Ser o estado futuro desejado. Isso aqui é um exemplo de plano de implantação, também está lá no site, vocês podem fazer a partir da matriz de GAP, né? Estou com um gráfico de Gantt, etc. e tal, para a gente acompanhar a implantação. Então, essa ferramenta de avaliação da maturidade, ela pode ser executada por vocês ou pela DNV, né? De forma a orientar como que vai ser feita essa implementação. Identificar os pontos fortes da empresa, identificar os pontos fracos ou as atividades que ela ainda não exerce. Por exemplo, MSA costuma ser uma atividade que é pouco exercida, né, na cadeia. O CEP, né, muita gente diz, eu faço inspeção 100%, etc. e tal. Mas aí a gente volta naquela conversa. Se eu faço inspeção 100% e rejeito, eu estou gerando custo para a empresa e para a cadeia. Ninguém quer perder dinheiro. Então, a gente implementa o CEP, né, e faz com que a gente tenha controle do nosso processo. Rapidinho. Então, de novo, o manual, né? Só para a gente lembrar para que ele serve. Ele atende todo o setor eólico, ele define padrões e as melhores práticas aplicadas, né? Você pode aprender com outras empresas, até de outros âmbitos, etc., e trazer para a tua empresa, mas o manual já define essas melhores práticas, né? E ele deve ser alinhado desde os fornecedores, subfornecedores, aquilo que a gente já comentou antes. O Toolbox, que também está lá no site, são pastas de trabalhos que vão auxiliar na implementação, né? E, no fim, ela gera toda a documentação do PIPAP, PSW, etc. e tal. E uma conclusão. Para que a gente quer implementar o PQP for Wind, etc. e tal? O que ele é? Em primeiro lugar, ele é uma ferramenta que veio da indústria automotiva e foi personalizada para a indústria eólica. Relembrando, ela é uma ferramenta de reduzir risco, prevenir problemas de qualidade de forma avançada, aumentar a lucratividade na cadeia e reduzir o custo da energia eólica, aumentando a competitividade da energia eólica quando vai competir com as outras formas de energia. É isso que eu tinha para falar com vocês. Agora está aberto para perguntas, não sei se vocês mandaram ou se ainda vão mandar. Estou à disposição. Obrigada, Nazaré. Boa tarde a todos. Meu nome é Kátia, eu sou gerente da área de treinamento da DNVGL. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Nós recebemos muitas perguntas, então, em virtude do tempo, né, nós selecionamos algumas para responder, tá bom? Mas a gente, posteriormente, vai encaminhar para vocês a resposta de todas as perguntas, os questionamentos de vocês, tá bom? Então, Nazaré, eu selecionei aqui algumas perguntas para a gente estar conversando um pouquinho, tá bom? Esclarecendo algumas questões, tá? Bom, a primeira pergunta seria referente se o APQP para o Wind ele entra em conflito com normas que a empresa já tem implementado, como a ISO 9000 ou algum sistema de qualidade que a empresa já tenha. Então, não. Em primeiro lugar, por quê? Que a ISO 9000, principalmente essa última versão, a 2015, ela trabalha principalmente com gestão de risco. Essa foi a grande novidade que a ISO 9001 2015 trouxe. O APQP também é uma ferramenta de prevenção de risco. Então, ele está perfeitamente casado com a ISO 9000. Em relação aos sistemas da qualidade, a ideia é que, à medida que a empresa vá implementando a PQP,
esses itens passem, se já não estão no sistema, passem a ser gerenciados pelo sistema da qualidade, ou seja, o APQP vai se acoplar ao sistema da qualidade para que, no final, a gente tenha uma empresa mais robusta, com menos custo, menos risco e apta para fazer novos negócios. Ah, bacana. Okay? Pode falar, desculpa. Não, estou ouvindo, estou ouvindo. Ok. E uma outra questão, né? Por exemplo, a empresa que já tem um APQP, né, da indústria automotiva, ela vai precisar fazer o APQP for Wind? Sim, né? Normalmente, as pessoas que vieram da indústria automotiva têm um bom treinamento de qualidade que vai ser muito aproveitado na hora de aprender para trabalhar com a PQP for Wind. Mas como a gente eu frisei várias vezes, o APQ for Wind é customizado. Então, ele vai ter que fazer o treinamento, vai ter que ser certificado e vai ter que trabalhar com os novos projetos com a PQP for Wind. Né? Não tem como a gente evitar isso. Certo, ok. E o FEMEA? O FEMEA também é exigido na indústria eólica? Sim, né? O FEMEA é uma ferramenta também que veio de outras indústrias, da espacial, da indústria automotiva. A última versão do FEMEA é um FEMEA que foi trabalhado pela AIG e a VDA, que é o mesmo que a gente está usando na indústria eólica. Né? Não sei quantos de vocês já estão usando o novo FEMEA, mas a ideia é que o APQ for Wind já comece a trabalhar com essa nova versão. Né? Então, temos que aprender a fazer o FEMEA de processo, FEMEA de produto, para poder implementar o APQP de forma completa. Inclusive porque o APQP é uma gestão é uma gestão de risco, para diminuir o risco. O FEMEA é exatamente isso, diminuir o potencial de falhas. Certo. Uma outra questão aqui é como que a empresa, né, ou participante do webinar, ele pode adquirir o manual de APQP for Wind e também se esse manual já está disponível em português. Então, por partes. Né? Primeiro, não temos em versão em português, eu acredito que nem vamos ter, né? Que a versão em inglês é que se usa praticamente no mundo todo. Acredito que talvez tenha uma versão em mandarim, né? Então, nós não temos uma expressão no Brasil ainda para poder ter manuais em português para a indústria eólica. Na automotiva já existem quase praticamente todos os manuais em português. Né? Então, vocês podem se apoiar nos apêndices, que são os manuais que já tem na automotiva, que tem em português, FEMEA já tem em português, etc. Mas o APQP ele vai continuar em inglês. Em relação a adquirir o manual, quem for fazer o curso, tanto de gestor como do especialista, no curso ele já recebe o manual, então não precisa comprar antes. Para quem está querendo adquirir já, no Brasil a gente não vende, aí tem que comprar diretamente da Dinamarca, a gente passa o contato para vocês. Isso. Mais alguma coisa? Tem um tempinho aí se alguém quiser perguntar alguma coisa a mais. Se não, tem uma pergunta aqui, tem mais algumas perguntas, vamos lá. Todos os fornecedores devem se adequar ao APQP for Wind ou apenas fornecedores críticos? Então, quem vai definir o risco de cada fornecedor, né, que é o que pode ser chamado de grau de criticidade, é o cliente. Então, o cliente que sabe que componente que ele compra, que ele adquire do fornecedor e qual a importância desse componente na questão, na torre como um todo. O cliente define esse risco, mas de forma geral, os Tier 1 têm que introduzir
e o Tier 2 de acordo também com o risco que o produto ou o material dele pode gerar para a torre eólica, para o projeto como um todo. Isso aí tem que ser discutido, mas inicialmente se espera que todos os Tier 1 que fornecem diretamente para a montadora, tem ao menos um especialista e um gerente certificado pela PQP Fórum Wind. Ok. Para fazer o curso, Nazaré, ou de um seminário ou especialista, é necessário estar trabalhando no setor eólico ou qualquer pessoa que tenha interesse em conhecer mais sobre o programa de APQP Fórum Wind e posteriormente trabalhar nessa área pode participar do curso? Eu acredito que sim, né? Porque vai ser um diferencial para essa pessoa. Essa semana mesmo eu recebi uma procura de alguém para trabalhar com a PQP Fórum Wind, ou seja, as indústrias que não treinaram ainda e que querem adquirir esse conhecimento mais rapidamente estão procurando no mercado. Então, alguém que está no mercado pode se valer desse diferencial, que não tem tanta gente assim no Brasil já formada. Então, eu acredito que é interessante. O de especialista, principalmente. O de gerente, acho que não faz muito sentido. Certo. Mas também, se a pessoa quiser só ter um conhecimento mais superficial, mais de cima, assim, vamos pensar do helicóptero, é interessante também o curso de gerente, que é um curso de um dia só, né? Também pode ajudar ele no futuro trabalho na indústria eólica. Existe algum prazo que as OEMs no Brasil tenham solicitado aos fornecedores para adequação do APQP Fórum Wind? Então, eu só tive acesso às cartas dos fornecedores globais. Pelo que eu estou entendendo, funciona mais ou menos como a carta da automotiva, que todo ano ela renova e diz o que se espera. Com essa história de pandemia, eu acredito que alguma coisa aí ficou bagunçada, mas as cartas de cada cliente, da Vestas, da Siemens, etc. e tal, têm que ser comunicadas para os fornecedores. Pelo que eu sei, não aconteceu exatamente como se esperava, etc. e tal. Então, se alguém não te falou, pergunta. Mas, com certeza, você fazendo, você vai estar apto para atender seu cliente hoje e também os outros que estão aí. Você vai estar mais competitivo em relação à cadeia como um todo. Bacana. Então, em princípio, como se espera que tenha um especialista e um gerente em cada empresa, que ainda não foi solicitado, eu acredito que deva pensar em fazer para ter tempo também de depois implementar com mais tranquilidade, etc. e tal. Mas acho que isso aí os fornecedores que estão em contato direto com as OEMs devem ter talvez até uma visão melhor. Perfeito. E para encerrar, Nazaré, qual seria assim, a diferença entre o treinamento do seminário gerencial e o especialista? Então, o seminário do especialista, ele tem 4 dias, ele se aprofunda mais em todas as etapas, em todas as implementações, ele tem vários exercícios que são situacionais, né, coisas que realmente o fornecedor enfrenta no dia a dia dele ou vai enfrentar à medida que ele amadureça dentro do APQP. E tem várias apresentações que os alunos fazem, etc. Ou seja, o especialista ele vai estar preparado para responder dentro da empresa dele para todas as questões que vão surgir com a implementação da PQP Fórum Wind. Já o gerente, a ideia é que ele conheça a ferramenta, saiba da importância dela, conheça todas as etapas, mas que necessariamente ele não precisa saber fazer um MSA ou saber fazer um FEMEA, mas ele tem que saber que aquilo lá é importante, que toma tempo, que precisa que as pessoas se envolvam, etc. Ou seja, ele vai ter que ter recurso humano para implementar, né? Não estou falando em contratar pessoas, mas que as pessoas se dediquem a fazer o que tem que ser feito e a ser treinada. Então, essa é a importância do curso de gestor. E o de especialista é porque é ele que vai puxar o processo, né? Ele ou quantos especialistas tiverem em cada empresa. Mais alguma? Então, já deu o nosso tempo também,
né? A gente recebeu mais algumas perguntas, mas eu até agradeço e a gente vai estar respondendo depois, posteriormente, encaminhando para vocês, tá bom? Nossa área de marketing vai compilar as respostas e encaminhar para todos, tá? Eu gostaria só de reforçar aí o recado, que a Nazaré já passou, então a gente tem programado aí, tem previsto 2 turmas, né, do treinamento, uma para São Paulo, de especialista, e o seminário gerencial, tá, que vai ser aí de 31 de agosto a 4 de setembro, tá, uma data presencial, tá, que a gente vai contar aí com a instrutora Karen e com a Nazaré, tá, e uma turma online que a gente está prevendo aí para o final de setembro, né, de 28 de setembro até 2 de outubro, tá? Essa turma vai ser totalmente online para esse treinamento, é um curso remoto ao vivo, tá bom? Agradeço a presença de todos, a gente se coloca à disposição para qualquer esclarecimento adicional que vocês tenham em relação ao programa de APQP for Wind, tá? A gente vai estar mandando aí nosso e-mail de contato aqui da área de treinamento, tá? E qualquer dúvida que vocês tenham, a gente fica à disposição, tá bom? A gente agradece aí a presença de vocês, tá? Muito obrigada, Nazaré, pela sua participação e esclarecimentos, tá? E a gente se vê aí, se mantenho contato com vocês até a próxima, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Kátia. Obrigada pela Nazaré. participação. Até a próxima. Até mais, Nazaré. Tchau, tchau. Tchau.